E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente está aqui com o Thiago Schutz, que é meu colega, advogado, empreendedor, investidor profissional, conselheiro nas horas vagas e que tem um escritório fantástico e vai contar um pouquinho para a gente da experiência dele com startups e tecnologia. Thiago, em primeiro lugar, muito obrigada por você ter aceitado o convite. Você é muito bem-vindo aqui. Imagina, obrigado pelo convite. Sempre que eu puder compartilhar experiências, eu gostaria de fazê-lo, né? É isso aí. Então conta um pouquinho pra gente como é que foi essa experiência. E olha, eu e o Thiago, assim, somos os vovozinhos das startups, hein? Ele começou antes de mim, inclusive. Eu estou caminhando para completar 15 anos, né? Advogando para startups. Eu até estava comentando contigo antes, ali no off. Eu tenho um cliente que eu comecei quando era apenas os sócios e hoje a empresa vale mais de R$1 bilhão. Então Olha só, é gente, muito legal essa jornada, né? Você imaginou isso? Você começar com seu cliente do zero e ele hoje vale R$1 bilhão. É bem bacana, é bem bacana. É Muito gratificante. Não, é super desafiador, assim, é bonita a jornada, gera um aprendizado gigantesco. E eu gosto mesmo são das startups pequenas. Assim, a minha paixão ainda está naquelas startups que são ali na casa de 10, 20, 30, 50 pessoas, é onde eu gosto, é onde eu acho que a gente gera muito valor. Então, muito embora o nosso público aí seja ali as startups até 500 pessoas, nosso público-alvo do escritório de advocacia, né, que é para empresas de tecnologia, inovação e investimento, eu gosto, o Thiago gosta mesmo ali das empresas até 30, 40, 50 pessoas. Legal. E conta um pouquinho pra gente como que foi essa experiência. Então, você falou pra gente que pegou a primeira startup em 2012. Na verdade, não. Na verdade, a primeira startup mesmo eu devo ter pego lá em 2008, 2009. Sim. Que era uma startup de jogos online e tudo mais. A minha cliente mais antiga eu tenho mais ou menos 12 anos. Mas peraí, vamos voltar um pouquinho na tua trajetória. Tá. Você entrou na faculdade lá por meados de 2000 e pouco, eu entrei na faculdade em 2003, fiz uma formação absolutamente tradicional. Sempre trabalhou em cartório, né? Sempre. Aquela parte toda a minha bem formação, do ponto de vista de estágios, todos eles na TRT, justiça. tribunal. Justiça de primeiro grau, justiça de segundo grau, tribunal eleitoral, essa toda a formação. Do ponto de vista político de OAB, desse relacionamento com advogados, eu fui presidente da Comissão do Acadêmico de Direito, depois eu fui presidente da Comissão de Jovem Advogado, coordenador geral das comissões. Ou seja, muito embora eu tenha essa pegada de startup, essa coisa disruptiva, eu advogo sempre de bermuda e camiseta. Quem olhar lá no meu Instagram vai olhar que eu estou sempre palestrando com tênis roxo, com bermuda e camiseta. E tudo mais. Tudo aqui que é advogado. Hoje está meio friozinho, eu estou de calça aqui, mas não é comum, normalmente é bermuda. Eu comecei super tradicional, num escritório de advocacia que nasceu para ser full service, foi um sucesso, foi bem bacana essa jornada. E eu advogava também para startups. Então, eu tinha um escritório full service com processos criminais, cíveis, família e tudo mais. E também advogava para startups. Mas foi em 2019 apenas a minha grande virada, onde eu resolvi sair do escritório, que eu tinha uma grande sociedade com o Dr. Adriano Tavares. E aí eu saio para abrir um escritório 100% dedicado à empresa de tecnologia, inovação e investimento. Mas o que foi a virada de chave que te fez tomar essa decisão? Que realmente foi a que virou, né? 180 tua carreira. Adriana, assim, mesmo apaixonado por processo judicial, eu não quero que as pessoas pensem diferente. O cara se cansou de processo. Não, eu era apaixonado por processo judicial, apaixonado por audiência, apaixonado por escrever, por fazer petição. Eu não gostava do PJE, mas de fazer petição eu adorava. Né? A entrega do processo começou a me matar. Não adiantava nada eu ganhar um belíssimo processo de pensão alimentícia 10 anos depois da inicial. Não adiantava nada eu ganhar um processo de dano moral de algo grave 10 anos depois, 12 anos. Então, os processos se arrastando. Muitas vezes, a demora do processo era mais injusta que a própria coisa que estava se discutindo no processo. A morosidade do judiciário tu bateu um carro, é um problema. eu vi um cliente que bateu o carro e não tinha dinheiro para consertar e teve que ficar com o carro parado. Uma pessoa que estava sem os dentes porque um dentista foi ineficiente, aí ficou anos naquilo. A entrega começou a ser... Eu comecei a verificar que a entrega era muito pobre. E aí eu resolvi desistir daquilo que eu amava, porque as startups eram o contrário. A gente está basicamente criando o tempo todo. A gente está desenvolvendo novos negócios. A energia é demais, é contagiante. Eu sempre falo isso. A energia é contagiante. E aí eu falei, não, gente, isso aqui está me dando felicidade. E foi literalmente em busca da felicidade que eu saio do meu escritório completamente e resolvo abrir um escritório só para consultivo de empresas de tecnologia, inovação e investimento. E obviamente que isso foi uma cachaça, né, Adriana? Porque agora eu sou investidor de pelo menos aí 20 startups, algumas já fazendo Series A na casa de 50 milhões de valuation. Eu me tornei conselheiro também, porque daí eu fiz a cadeira de conselheiro de empresas. Então hoje a advocacia ela não serve, é uma caixinha muito pequena para mim. Né? Então hoje eu faço muito mais coisas do que a engraçado, porque eu estava fazendo essa reflexão, inclusive outro dia, todas as pessoas que eu entrevistei aqui, que eu converso, que são advogados, que trabalham com tecnologia e startup,
acabam saindo do direito. Eu não sei se é uma coisa que vai acontecer para todo mundo que está aí, porque assim, o público que está assistindo é empreendedor e advogado. Então, assim, você que está se formando agora, eu quero te dar uma dica que ele falou aqui que é importante. Prática. Então, assim, tá na faculdade? Trabalha. Seja no escritório, seja no tribunal. Pegue a prática para você entender o que você gosta mais. Segundo, foco no networking. Por quê? Ele conheceu uma quantidade enorme de juízes e embargadores e fortaleceu a base dele para, quando ele advogar no futuro, ter aí uma série de, não benefícios, logicamente, mas assim, puxa, você sabe como um juiz pensa, sabe como você pode redigir a petição, e isso é muito importante, né? É que as pessoas não podem entender que advogar para startup é uma coisa amadora. Exige um conhecimento técnico absurdo. É isso, aqui a gente fala sempre a realidade, nua e crua. Então a gente não romantiza empreendedorismo, a gente não fala que é fácil, entendeu? Então assim, você quer ser advogado de startup, ou quer ter uma startup, enfim, a jornada não é fácil, não vai ser fácil. Não. E se você quer se preparar de fato, você vai ter que se dedicar na sua faculdade, você vai ter que estudar, você vai ter que entender a técnica, você vai ter que ter a capacidade e a habilidade. Porque é o primeiro passo para você se tornar, desenvolver as outras habilidades que requer. Exige demais tecnicamente. Exatamente. Mas sabe, Adriana, que tu comentasse num ponto, por que todo mundo de repente resolve fugir, não é fugir do direito, mas se afastar ou de repente ir para outros áreas? É porque talvez a gente é mordido pelo mosquito do empreendedorismo. Exato. E os advogados, muitas vezes, eles são muito focados na sua tarefa do dia a dia, que é a advocacia, que é o exercício profissional. E esquecem de ser empreendedores. Exato. E nós não somos treinados, nós somos treinados na academia para o litígio, para a briga e tudo mais. E nós esquecemos de empreender com o nosso negócio, nós esquecemos de ser empreendedores com a nossa história de advocacia. Então, na verdade, o que me chama a atenção, e que às vezes eu até palestro para alguns advogados, é assim, não precisa advogar, não precisa fazer o que eu faço. Mas não esqueça de ser empreendedor no seu negócio. Porque todo mundo que tem que ser um pouco empreendedor e vendedor, né? Nisso nós temos de sobra a característica, todo mundo né? Eu sempre falo que para mim só existe uma profissão no mundo, que é vendedor. Que é vendedor. E para mim a primeira profissão no mundo também é vendedor. Exatamente. Não tem. Então assim, eu acho que esquecer de empreender. Então eu acho que quando tu é mordido por esse mosquito, porque tu tá o tempo todo com empreendedores vibrando, tu acaba querendo empreender mais. Então tu virou um empreendedor do direito, ou tu vira também um investidor, daqui a pouco tu vira um conselheiro. Então eu acho que é porque tu tá num mundo efervescente. Mas no mundo das startups, né? Sim, porque tu enxerga mais opções. A gente olha aqui e fala, nossa, e eu mesmo falo na minha trajetória, eu só não abandonei o direito ainda, porque eu tive contato com as startups. E eu falei, nossa, é tão diferente, porque eu também tenho uma trajetória muito parecida com a tua. Sempre trabalhei em escritório, passei por todas as áreas, gostava, depois comecei a me cansar, a ficar doente, porque não tem a entrega, a gente não tem aquela resolução que a gente espera. E aí falei, vou abandonar o direito. Só que aí veio por destino, falou, não, aqui, Dri, tô abrindo uma startup. Aí eu fui introduzida a esse mundo. Mas assim, a gente, advogado, a gente não tem esse contato inicialmente, porque na faculdade, nos escritórios e nos fóruns que a gente trabalha, é a habilidade ali de peticionar, a habilidade de resolver o problema ou do litígio muito mais. De toda a minha vivência profissional de advogado, porque daí eu posso falar, né? Porque eu tive um escritório que advogou criminal, empresarial, service, né? Família, previdenciária e etc. De certeza que a advocacia para as empresas de tecnologia, inovação e investimento foi a que eu menos aprendi na faculdade. Nada da faculdade. Exato. E a experiência, a capacitação para isso não é fácil, porque ainda existem poucos profissionais. Inclusive, eu fiquei sabendo que a Adriana tem um curso excelente disso, né, Adriana? Vamos fazer aqui um marketing, né? A Adriana tem um curso excelente. Vendedor nato, né? Aliás, eu vou convidá-lo para fazer uma aula para a gente. Então, você que está aí, clica aqui no joinha e comenta, olha, quero uma aula com o Thiago. Que legal. Certamente vai ser uma aula, assim, maravilhosa. Então, assim, precisa desse conhecimento. Só que não é fácil. Nós temos poucas pessoas. Primeiro que assim, nós já somos os vovôs dessa advocacia. Nós só advogamos para isso há pouco mais de 10 anos. O meu marido me chama de, como é que é? Vovó das startups? Isso faz isso há pouco mais de 10 anos. É pouco Toca aí, vovô da startup. É isso aí. E a gente faz isso há pouco mais. Então assim, tá todo mundo começando e aprendendo. Ainda olha o quanto de oportunidade que tem. Boas doutrinas ainda estão nascendo.
bons cursos ainda estão nascendo. Ainda tem uma separação de joio e trigo difícil de fazer, que é o seguinte, assim, ó, muita gente diz que advoga para startup, mas na verdade faz outra coisa e também advoga para startup. Gente, advogar para startup para mim é completamente fazer qualquer coisa do mundo empresarial. Aliás, uma coisa que vale assim, ó, advogar para startups é a base do direito empresarial aplicado de outra forma, mas não tem necessariamente algo a ver com direito digital. Porque a maioria dos meus amigos que não entendem do que eu faço dizem assim, Thiago, tu é o cara do direito digital. Eu costumo responder isso dizendo assim, eu nem sei o que trata do direito digital. E você sabe que eu estava nesse dilema, inclusive foi bom que você trouxe esse tema à tona, porque eu estava nesse dilema de como conceituar o direito digital, porque eu tive uma oportunidade de uma pessoa, inclusive bem importante, falar para mim, Adriana, ó, quero falar sobre o direito digital. Só que ela confundiu com startups. E é a nova economia. Só que assim, direito digital não é a mesma coisa que direito para startups. E você falar que nova economia é só startup, também não é. Não, nada. Então assim, como que você conceituaria o direito digital hoje? Primeiro que eu acho assim, Adriana, eu talvez seja um pouco rebelde nesse conceito, porque eu acredito que o direito digital ele não vai existir propriamente. Por quê? Obrigada, porque tudo agora... Você validou meu pensamento. É porque tudo agora, na verdade, o digital está dentro, o criminal no digital está lá dentro do criminal. No Instagram, no Facebook, o direito digital que incube a empresa está lá dentro do direito empresarial. Acabou essa história de segmentar e não, tem um direito que é só do digital. Não, as relações do digital agora estão já contempladas nas cadeiras do direito material normal. Eu não acredito que vai ter assim a cadeira de direito digital. Porque não faz mais sentido falar em criminal sem falar no crime dentro do ambiente digital. Então eu não acredito que isso vai se sustentar por muito tempo. Agora, o direito para as startups, ele tem um fundamento muito forte no direito empresarial, mas não é só direito empresarial. Então, porque é trabalhista, é contrato, direito para startup? Porque, por exemplo, eu já escutei profissionais que eu admiro e respeito muito conceituar o direito para startups como se fosse um braço do empresarial. Você não precisa saber direito para startup, gente. É que, na verdade, olha só, eu vou te dizer que isso até estava conversando com o presidente do Instituto dos Advogados de Santa Catarina, e eu falava para ele assim, olha só, nós vamos fazer, e talvez aqui ajude a gente a mapear o conceito, nós vamos fazer a primeira comissão que não é do ramo do direito, é de um segmento de mercado. Ou seja, porque como é que são as comissões de hoje da OAB, né? Comissão de direito do trabalho, direito penal, direito isso, direito aquilo. Eu falei, não, nós vamos criar uma comissão dos advogados de empresas de tecnologia, inovação e investimento. Ou seja, isso aqui é ramo de mercado. Então eu entendo que quando a gente fala de direito para startups, a gente está falando de um direito para um ramo do mercado que são as startups. E dentro desse direito, para esse ramo, existem ali o direito contratual, o direito civil, o direito empresarial, trabalhista, tributário muito forte, lei geral de proteção de dados, consumidor e etc. Então, assim, eu acho que direito para startups é um segmento de mercado e não necessariamente um ramo do direito. É meio sutil essa diferença, mas eu acho que para mim é o que mais explica o direito para startups, é entender como um segmento de mercado. E você viu, gente, que legal? Porque cada um, por mais especialista que seja em direito de startup, que eu trouxe aqui para vocês, a gente já falou com a Fernanda Machado, já falou com o Lucas Bezerra, já falamos com o Felipe Veiga, o Eric Nibo, o Thiago Schutz. Que galera! Cada um tem um conceito diferente de startup que se complementa. E você aí que deve estar, nossa, seu cérebro deve estar fervilhando. Mas, gente, é assim, direito para startup, eu acho que você trouxe aqui uma ideia muito boa e que vocês podem pensar a respeito e refletir. Puxa, realmente, pode ser um segmento de mercado. Porque, na verdade, abrange... É difícil você falar, né, Thiago? Direito de startup, tudo bem. O que é startup? Startup é uma empresa que trabalha... com produto escalável, um produto de inovação, escalável, e agora pela legislação com menos de 10 anos de CNPJ, né? Só para a gente ser legalista. Num ambiente de extrema incerteza e que não tem processo organizado. Exatamente. Só que isso já está mudando, porque tudo bem, veio o marco legal das startups para regulamentar menos de 10 anos, faturamento de 16 milhões, que agora eles já aumentaram já, né? Que eu agora, na verdade foi para o crowdfunding que eles mudaram, né? Para o crowdfunding foi a instrução normativa 88, que aumentou, e também a propaganda regulamentou. Isso. Agora que eu brinco muito, Adriana, é que assim, na verdade toda empresa agora quer ser startup, né? E toda startup agora quer ser fintech. Se a gente olhar para isso... Olha, eu tenho uma fintech. Toda empresa quer ser startup, toda startup quer ser fintech. Tem empresa, às vezes, chega lá para mim e começa a falar assim, nossa, mas isso é uma startup, por quê, né? Mas é isso, eu acho que a economia está entendendo. E aqui, Adriana, eu acho que vale a pena, considerando o alcance que tu tens, assim, nas redes sociais, eu acho que vale a pena... Eu gostaria de ressaltar uns pontos, assim, sobre mercado mesmo e grana. Vamos falar sobre fazer dinheiro. Isso. Assim, quais são as maiores empresas do mundo hoje? São empresas de tecnologia. Não são mais aquelas empresas da velha economia.
E velha não entender aqui velha como algo ruim, né? Sim. Mas elas vão sempre existir. São as empresas de tecnologia. Quais são as empresas que a gente está ouvindo falar no Brasil? São as empresas de tecnologia. Quais são as empresas que estão revolucionando o mundo? Empresas de tecnologia. As empresas que mais crescem são empresas de tecnologia. E falta muito advogado para atender essas startups. Mas muito. Não sabe as necessidades, né? Lá na região sul, nós conseguimos contar nos dedos os advogados de empresas de tecnologia. No meu escritório, eu só faço consultivo para empresas de tecnologia, inovação e investimento. Eu não conheço outro escritório na região sul que só faça consultivo. Olha, e aí, Florianópolis, que é onde a minha base, muito embora o nosso escritório hoje seja espalhado no Brasil inteiro, tem 4 vezes mais startups do que São Paulo per capita. Olha a demanda gigantesca que existe para advogados. Eu tenho dificuldade de contratar advogados hoje. Advogado societário que entende a startup, eu tenho dificuldade de contratar. Tem um mercado gigante para isso. Então, assim, eu não sei porquê. Desculpa te interromper, mas, por exemplo, a pessoa que está ouvindo deve estar pensando, puxa, que legal, tem uma oportunidade para mim. Mas o que eu preciso fazer para ser contratado pelo Thiago? O que eu tenho que saber? Qual a habilidade que eu tenho que desenvolver para eu poder merecer um trabalho, um emprego lá? Vamos lá, assim, a gente explica alguém que tem uma base legal de conhecimento técnico no básico. E pra gente um plus é quando conhece um pouquinho do linguajar do startupês que a gente chama. Sim. Tanto é que, olha só. Aliás, tem um dicionário lá. Tanto é que, olha só, o que é o nosso sênior, tá? O que é o nosso sênior? O nosso sênior é qualquer advogado pleno e sênior daquela matéria. Então, imagina que eu quero contratar um sênior de societário para mim. O que é o meu sênior de societário? É um cara pleno ou sênior de societário que entende de startupês. Se o cara não entende de startupês, para mim ele é pleno. Quando eu tô contratando, porque ele chega lá sabendo muito de societário, mas não sabe nada do startupês. Nossa, eu tenho uma jornada ainda de entendimento. Tem que ensinar, doutrinar. Então não adianta ele ser super sênior de societário, porque para mim, se ele não sabe nada, eu trago esse cara, mas eu tenho que capacitar ele para entender do startupês. A minha primeira reunião de startup, 2010, por aí, o cliente, que inclusive é meu primo, Vinícius, beijo, tá comigo na jornada aí, de um curso que a gente fez da Virada Smart com o John Kepler, e ele começou assim a reunião, falando, não, porque a gente... 2010, tá? Não me julga. Não, porque aí entrega a idade pra caramba, né? A gente traz os leads e aí a gente faz não sei o quê. E ele começou a desenvolver um raciocínio e eu não conseguia acompanhar. Eu tinha que fingir que eu estava entendendo tudo. E aí eu saí da reunião e falei, o que é lead? Não, lead, MQL, SQL, Opportunity, CAC, LTV, Churn, toda essa parte. MRR, ARR, MVP. Não, tanto é que às vezes tinha lá uma sigla, eu falei, nossa, que sigla é essa? Não, é o nome de uma empresa. Eu assim, pô, brincadeira, o nome de uma empresa era uma empresa de 3 letrinhas, eu achando, pô, que indicador é esse? Porque a gente fica muito louca, né? Fica, eu, por exemplo... KPIs, né? A gente fica bem doido. Os key accounts, os country managers, então assim, tem muito linguagem. Mas eu acho que isso não precisa assustar a pessoa, porque isso vai aprendendo aos pouquinhos. Não, e tem gente que tem preconceito, fala, você só fala inglês, mas gente, não é isso, olha, eu vou falar aqui pra vocês. Não é que vocês precisam falar as coisas em inglês, mas é que tem termos que simplesmente são falados assim. Tanto é que tem coisa que a gente fala muito assim, LTV por CAC, né? LTV é Lifetime Value e o CAC é custo de aquisição do cliente. Então, claro que também cabe em inglês, mas é muito engraçado que a gente mistura inglês com português no mesmo indicador para sair um número, um resultado. Então, assim, eu sinto muita falta, Thiago, sinto muita falta de mais concorrência. Eu sinto muita falta de ter mais gente empreendendo nesse mercado da advocacia, porque a advocacia está passando por um momento difícil. Tá. Com a reforma previdenciária, com a reforma trabalhista, tudo mais, a gente sentiu que o mercado deu uma agenda. Por que você tem que me contratar? Então, assim, gente, vale a pena explorar esse mercado de startup, que tem muita empresa, ticket interessante, dá para ganhar dinheiro, dá para advogar de qualquer lugar. Não, sim, isso eles entenderam, mas o que você, que eu acho que eu que te cortei, peço desculpa, você estava falando pra gente o que esse advogado que está assistindo a gente, que quer uma oportunidade nessa área que você está falando, que é muito boa e que eu endosso, o que ele precisa desenvolver? Então, primeiro, saber a base técnica, segundo, linguajar, terceiro. Tá, vamos lá. Eu tenho uma jornada, eu falo bastante disso, eu vou tentar falar aqui de uma forma resumida, tá? Eu entendo que a estrada, para te conseguir sucesso profissional, seja qual for a carreira que tu escolher, são 2 estradas. Uma estrada tu já falasse, eu até deixo ela por último, mas eu vou falar já que tu contasse, que é a estrada do network. Quanto mais gente tu conhece, mais negócio tu vai fazer. A minha aula número 1 é o poder do network. Não me interessa o que tu vai fazer, tu vai fazer o que for. E na verdade, gente, lembrando, não é assim, networking, o que é networking, Thiago? A arte de ser interessante, não interesseiro. Exatamente. Eu acho que o networking que eu posso agregar para você. Perfeito. Né? Fala assim, olha, Thiago,
Nossa, qual que é o problema que você tem? Puxa, você já pensou nessa solução? Você tá vendo? Você tá dando uma solução para ele, de graça, o cara vai lembrar de você para sempre. Agora, se você chega e fala assim, não, custa tanto para eu te ajudar, acabou, esquece. E depois, Adriana, eu acho que tem uma segunda estrada, que é a estrada para mim mais importante, que eu acho que muita gente falha profissionalmente em relação a isso, e os advogados em especial, tá? Porque é o que eu mais olho, né? Primeira coisa, para ti ter sucesso profissional, a estradinha tem 3 passos. O primeiro passo é posicionamento. Deixa claro qual é o teu posicionamento. Por que as pessoas te ligariam? Eu, por exemplo, deixo muito claro, eu sou advogado de empresas de tecnologia, inovação e investimento. É impossível alguém sentar na mesa comigo e não sair com a informação de que eu sou advogado de empresa de tecnologia, inovação e investimento. É isso aí. E eu estou o tempo todo me posicionando. Se tu olhar minhas redes sociais, tudo mais, eu estou o tempo todo me posicionando. Como é que funciona isso? Eu até brinco dando alguns exemplos, né? Eu saio para tomar um café com alguém que eu não conheço. Daqui a pouco eu pego aquela xícara. Esse café aqui tá parecendo bom, tá que nem o do escritório. Porque lá no escritório tem que ser café da melhor qualidade. Eu só advogo para empresa de tecnologia, inovação e investimento. E essa galera de tecnologia é café da melhor qualidade. Tá vendo? Tá vendo? Eu me posicionei. Eu vou numa palestra e eu faço isso com o meu time, eu levo meu time para a palestra e eu não sou o palestrante. Eu levanto a mão e faço uma pergunta. Depois da palestra, normalmente... Eu, como advogado de tecnologia... Pô, pessoal, muito obrigado. Eu, como advogado de empresa de tecnologia, inovação e investimento, a gente tem aqui uma centena de empresas. A gente está presente em 22 países. Olha só, eu gostei muito da fala de vocês em relação àquilo... Dane-se a pergunta. É só porque... Não raras as vezes, depois da palestra, porque eu vou nas palestras porque é o meu público-alvo. As pessoas me procuram mais do que o palestrante. Porque a pessoa, posicionamento. Isso é muito importante. Como é que as pessoas não vão saber quem você é se você não falar. E como é que eu faço esse desafio? Assim, depois de 6 meses que as pessoas estão querendo trabalhar isso, eu faço as mentorias e tudo mais, o desafio é, vai conversar com a tua mãe, com o pai, com o vizinho, com o amigo mais próximo, com o colega de trabalho, vai conversar. E pergunta, o que eu faço? Mas pergunta com detalhe, tá? Porque normalmente as pessoas vão tu é advogado. Não, mas advogado de quê? Gente, mas como façam esse exercício, depois conta pra mim. Isso, posicionamento. A segunda é autoridade. O que é autoridade? Tu criar a tua autoridade. É tu falar sobre aquilo que tu se posiciona. Não adianta tu querer ser um advogado de um escritório e tu tentar uma hora falar sobre previdenciário, outra hora sobre trabalhista, outra hora sobre criminal. Sinto muito. O famoso X-tudão. Tu não vai conseguir se comunicar. Tu até pode fazer isso dentro do escritório, tá começando a carreira, pode fazer isso tudo lá dentro do teu escritório, pode fazer uso capião, pode fazer trabalhista, mas tu só consegue comunicar para as pessoas pouca coisa. Então simplifica o que tu faz e cria autoridade. Ou seja, eu quando escrevo um artigo, eu falo sobre empresa, tecnologia, inovação e investimento, eu quando vou falar palestra, quando eu vou aparecer nas minhas redes sociais, quando eu vou fazer publicações, eu estou o tempo todo criando a minha autoridade sobre isso. Vem aqui num podcast, estou criando a autoridade. Para as pessoas que estão vendo, pô, o Thiago é o cara disso, isso tu vai criando autoridade. Você associa, né? Daqui a pouco eu publico, olha para você e já vê que você... Depois eu publico isso no meu Instagram, que eu estava lá dando uma entrevista, pô, isso cria autoridade, as pessoas enxergam isso muito bacana. Então é criar autoridade. A autoridade é falar sobre aquilo que tu se posiciona. E depois tem o terceiro estágio. O terceiro estágio não é para todo mundo. É para poucas pessoas e não é fácil, não é por... que é o que eu chamo de notoriedade. O que é a notoriedade? É quando todo mundo te conhece como uma autoridade naquilo que tu se posiciona. Muito legal. Você chegar nesse nível é um pouquinho mais difícil. Não, aqui é uma composição de fatores. Mas é um caminho que tem que fazer. E aí eu falei que isso é paralelo com o networking. Por que eu digo isso? Porque se tu um dia ficar na dúvida e quiser mudar a tua carreira completamente, eu, Thiago, agora quero deixar de ser advogado e quero vender cupcake. Eu tenho certeza que eu vou vender cupcake pra caramba. Porque eu vou comunicar nas minhas redes sociais o meu novo posicionamento. Eu vou criar autoridade falando dos melhores cobertores de cupcake do mundo, até alcançar minha notoriedade, mas vai ser o meu network que vai me sustentar no começo. Porque eu vou vender cupcake pra caramba, porque eu conheço muita gente. Mas, gente, olha só, o que o Thiago tá falando aqui é uma dica de ouro, assim, que você encontra em cursos caríssimos, em mentorias, e ele tá dando esse conhecimento de graça para vocês. Anotem aí, porque isso que ele tá falando, se eu tivesse conhecimento disso quando eu tinha 20 anos, eu estaria já presidente do Brasil. Eu costumo dizer isso, assim, ó, gente, se eu pudesse voltar no tempo, só dizer 2 coisas pro Thiago. 2 coisas. A primeira coisa que eu diria, investe. Investe na bolsa, investe. Só investe. Então calma, porque você já estragou a minha última pergunta. Porque a minha última pergunta dinheiro da cria. Investe na bolsa. Então vamos lá, porque já dinheiro vai dá conta. Isso pro Thiago Vida Pessoal. Pro Thiago Vida Pessoal eu só diria isso pra ele, porque, gente, é muito fácil se aposentar com investimento na bolsa. Bitcoin. Investe, só investe. Aprende sobre investimento. E a segunda dica que eu daria pro Thiago daí profissional é dizer assim, ó, cara, se posiciona. Não fique em cima do muro, não tenha medo de se posicionar.
Você depois pode sempre mudar. Sempre vai ter um hater. Pode mudar o posicionamento. Sim. Se depois tu resolver, não, agora você é advogado de criminal, pode fazer. Só que, gente, se tu ficar em cima do muro, se tu não se posicionar, se as pessoas que estão do teu lado não sabem por que te ligariam, gente, tu vai ter muito mais dificuldade. Aproveita que a rede social tá aí, mas não é só a rede social que dá para fazer isso, mas a rede social potencializa demais. Então, quanta gente usa um pimpão a sua rede social só para futilidade? Gente, faz a rede social rentabilizar, faz dar dinheiro, né? Então, Adriana, se eu pudesse dar um recado aí para as pessoas, assim, ó, estuda o direito para startups, estuda o direito material, isso é obrigação. Agora, quer ter sucesso profissional na carreira que for, posicionamento, autoridade, notoriedade, com muito networking de paralelo. Eu acho que esse é o segredo do sucesso. Isso aí já foi assim, valeu a entrevista inteira, você que assistiu até aqui, tá perfeito. E agora, o que você acha da gente falar um pouquinho como que você conseguiu criar um escritório do zero, full service, da sua experiência e assim, o que você sentiu de mais dificuldade? Porque às vezes tem alguém ali que está escutando e fala, puxa, eu tô num escritório hoje, mas eu tô querendo abrir o meu. Será que eu vou? Será que eu não vou? Dá algumas dicas e conta um pouquinho como é que foi essa sua experiência. Primeiramente, o nosso escritório está completando 3 anos, agora é dia 31 de julho, nessa estrutura. Claro que eu advogo para startup há 15 anos, mas assim, nessa estrutura. Hoje nós estamos caminhando para 40 profissionais. Estamos presentes em 3 países fisicamente e atendemos 22. Então dá para fazer bastante coisa em pouco tempo. Né? Tá vendo, gente? 3 anos. Dá para fazer uma startup o escritório dele. Grande, exatamente. Super, a gente cresce 100% ao ano. Manteve as mesmas despesas. Bom faturamento, exatamente. Então, assim, ó, primeiro desafio, tá? Contratar profissionais. Pessoas. Os advogados, a gente não tem essa característica de liderança e tudo mais, e cultura, né? Pá, cultura. Lá no escritório é cultura, reforço de cultura o tempo todo. Então, assim, ó, contratar as pessoas não é fácil porque tem que achar a qualificação adequada. Né? Ou às vezes tu tem que qualificar, também não pode querer tudo, né? Tem que qualificar e a gente qualifica muito bem lá. Essa foi a primeira grande dificuldade. A segunda dificuldade é porque nós nascemos agora na pandemia, a pandemia mudou muita coisa. Eu acho muito engraçado, agora eu faço entrevista para contratar advogados, mais da metade dos advogados não quer nem cogitar a possibilidade de trabalhar presencial, isso mudou bastante, os advogados o advogado nem cogitava trabalhar remoto, né? Imagina. Agora a maioria dos advogados só quer trabalhar remoto. Isso demanda novas habilidades. Advogar para startups demanda um senso de urgência muito grande, porque advogar para startups é advogar rápido. As startups, tudo é para ontem, elas têm uma velocidade que é própria delas. Consegue analisar um contratinho aqui rapidinho, mas eu preciso aqui, você consegue para agora? Então tem que ter um senso de urgência diferente, tem que ser um senso de urgência... É outra dinâmica de trabalho. Tem que ser um senso de urgência diferente, né? Então eu acho que as maiores dificuldades, assim, ó, resumindo aqui, foram essas, e claro que a outra a gente já falou, que é como aprender a advogar para startups. Mete a cara, se tem um público que está disposto a aprender junto contigo, a crescer junto contigo, são startups. Então mete a cara, traz as habilidades que tu já tem, se une a boas pessoas. Eu, por exemplo, odiaria advogar sozinho. Eu criei escritório sozinho, mas logo já trouxe pessoas. Uhum. Eu gosto da advocacia com bastante gente, com né? Gente, a gente vai muito mais longe. Não tenta ganhar tudo sozinho. Eu mesmo já fiz programa de stock option no escritório, então eu já trouxe novos sócios. Eu estou deixando o cargo de CEO do escritório e estou colocando uma CEO que eu contratei, então isso também é um desapego. Chega desse negócio de nome na porta. Aliás, vou chamar ela para entrevistar aqui também. Esse negócio de nome na porta, essa coisa do ego, lá a gente foca nas pessoas, assim, no brilhantismo da pessoa, em divulgar o nome das pessoas. Então, essa mentalidade de advogar para startups é uma mentalidade de compartilhar conhecimento. Então, eu não escondo nada. Se alguém quer conversar comigo, me procurar e vai fazer um benchmark, eu abro tudo do escritório. Lá não tem segredo. E ainda, se quiser os documentos, eu compartilho os meus modelos. Tudo. Os meus modelos são disponíveis até no LinkedIn, tudo. Eu não escondo o modelo. Eu entendo que o valor está... Tanto é que, às vezes, eu digo para o cliente assim, não tens o modelo do contrato? Não, o modelo do contrato eu te mando. Aí vai só uns campos em amarelo, daí ele me liga. Tá, Thiago, esse campo é amarelo. Esse aí eu cobro 20 mil para dizer como é que preenche. O contrato é de graça. Mas para preencher os campinhos amarelos é 20 mil. Então, assim, e é uma advocacia muito lucrativa, dá para ganhar uma boa grana. Que legal. Puxa, que legal. Então, gente, o que vocês aprenderam hoje aqui com a entrevista? Primeiro, como vocês podem entrar aí nesse ramo de direito para startup, como também criar aí uma maneira de ter esse reconhecimento, então, com autoridade, notoriedade... Não, primeiro autoridade... Na verdade, posicionamento. Posicionamento, autoridade e notoriedade. E também e o networking, a importância do networking. E também que é possível você criar um escritório, só que você tem que ter essa mentalidade de focar nas pessoas. Porque, na verdade, por trás de todo o CNPJ tem o CPF. Exatamente. E, Thiago... Para finalizar, já que você estragou minha última pergunta, eu vou ter que me virar nos 30 aqui dessa vez. Perdão. Vocês perceberam, né, gente? 2 acelerados juntos, então eu acho que vocês não vão conseguir assistir
essa entrevista na velocidade 2, porque vocês não vão entender nada. Quem assistir essa na velocidade 1,5 já manda lá a mensagem que a gente manda brinde, porque não Nossa, dá, vamos né? mandar uma caneca aqui para vocês, hein, gente, não é? Mas, ó, então eu vou fazer uma última pergunta. O que você acha, assim, dos negócios principais que a gente tem que focar? Qual área é mais promissora para daqui 1, 2 anos? Tipo, preciso focar em... é fintech, é ESG? Vamos lá. No mundo das startups, as empresas que têm se demonstrado mais promissoras são as fintechs, as empresas de tecnologia do mercado financeiro, e as retail techs, são as empresas focadas no varejo, tá? Muito embora a gente também tenha as construtechs na construção civil, as health techs de saúde, mas quando tu olha para a escala, retail tech e fintech, quando tu fala principalmente B2B, estão indo super bem, assim, essas empresas focadas no varejo, na venda, os iFoods da vida e tudo mais. Então você acha que o mercado vai estar mais aquecido para esse lado das fintechs? O mercado está muito aquecido para startups, pra tudo, né? Basicamente. Mas eu acho que essas... Mas você é investidor profissional. Qual empresa que te agrada mais? Eu gosto de fintech, retail tech e health tech. Eu não gosto, por exemplo, de GovTech, né? Que são empresas focadas no governo e tal. Não gosto, mas tem boas empresas também fazendo isso. Que legal. Então, olha, gente, essa foi a entrevista com os vovôs das startups. Espero que vocês tenham gostado. Foi muito bom, assim, para mim foi muito divertido. É sempre bom trazer pessoas que agregam, que entendem tanto assim. E espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui se vocês quiserem uma aula também, que ele vai fazer. E é isso, gente. Um beijo, até a próxima. Até logo. Tchau, tchau.